Congelamento de óvulos. Por que você precisa saber sobre isso? Quer saber? Fica com a gente que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, estou muito feliz de ter você aqui comigo. E comigo também tem a doutora Márcia Degenoldes. Tudo bom, Márcia? Tudo! Delícia ter ela aqui comigo. E ela vai falar sobre um assunto, não vou dizer que seja um assunto só feminino, porque além de ser uma decisão sua, pessoal, também uma decisão de casal, chamado planejamento familiar. Estou aqui com meus 30 anos, eu quero engravidar, sei que eu tô nova, posso engravidar naturalmente, tá tudo ok com meus exames. Por que eu preciso saber sobre congelamento de óvulos? Então, Mônica, hoje em dia a gente tá vendo que a sociedade tá mudando. As Sim. mulheres pensam em trabalhar, em estudar, em fazer uma carreira, em viajar, enfim, tem mil coisas que são colocadas antes de ter filho, antes de casar, antes de ter um relacionamento sério. Então, assim, pode ser que eu queira engravidar um dia, pode ser que eu queira ser mãe, mas a gente tem que pensar que nós mulheres temos um reloginho biológico que são os nossos óvulos. Eles envelhecem conforme vai passando a nossa idade. Por mais que eu tenha uma alimentação super bacana, me cuide, passe hidratante, que nem eu falei que eu tinha 30 anos só pra ilustrar, eu tenho 39, quisera eu ter 30 agora. Mas por mais que a gente se cuide, os nossos óvulos têm uma idade implacável. A cada ano eles têm um ano a mais. Sim, sim. E o que é pior, até os 37, 38 anos, a gente pode até contar assim, que a cada ano que passa eles têm um ano a mais. Mas a partir dos 38 anos, a cada ano que passa é como eles tivessem vários anos a mais. Meu Deus! Então, o que a gente tem que pensar é que se a gente pretende engravidar lá pelos 35, 36, ok, a gente ainda pode engravidar naturalmente. Mas é legal também avaliar se não tem caso de menopausa precoce. Claro, tem N coisas. Aqui a gente tá falando, mais sobre planejamento familiar de estilo de vida, programação da nossa vida e etc. Mas tem vários fatores e é óbvio que sempre é importante a gente conversar com o nosso ginecologista sobre isso, para ver se não tem nada a mais que possa, antecipar essa necessidade. Mas pensando então que não tem nenhum fator a mais, que realmente seja a nossa opção, isso. Então, se eu quero ser mãe um dia, eu preciso começar a pensar antes. Antes, quando? Quanto antes, melhor. Então, se a gente tem óvulo hoje... de 25 anos é 5 anos mais novo que o de 30. 25, 30 é ideal, Vamos pensar assim que é o ideal mesmo, porque a gente tá na flor da nossa fertilidade. Sabe o que eu tenho parecido bastante por aqui no Almanac? E você não vai me deixar mentir, que você tá me olhando aí, você já sabe disso. Muitas mulheres que têm filhos, vamos supor, ela teve filho com 25 anos, aí depois ela teve um outro com 30, e agora que ela tá perto dos 40, ela tá querendo ter mais um. A cara, doutora Márcia, disse tudo, né? Então, eis o grande problema. Na verdade, a partir dos 38, 40, 41, 42, quem ainda não entrou na menopausa consegue engravidar naturalmente. Sim. Quem tá ovulando, quem tá menstruando, consegue engravidar. O grande ponto aqui, para quem tem mais de 38 anos, é que conforme a idade vai aumentando, o risco de aborto também vai aumentando com a idade e junto com o aborto vai aumentando a chance de ter um bebê com síndrome. Então o que a gente tem que pensar é que, além disso, conforme a idade vai aumentando, aí pelos 40 anos, a nossa reserva ovariana já não é a mesma quando a gente tinha 30 anos ou 35. Ela diminuiu muito. Então a chance que eu tinha de engravidar com 30 ou 35, com 40 é bem menor. Uma, porque eu tenho muito menos óvulos. Sim. E duas, porque eu tenho uma probabilidade maior de ter um aborto ou uma alteração cromossômica que leva a uma síndrome. E lembrando
que muitas alterações cromossômicas, acho que a maioria delas, ela vai falar pra mim se eu tô errado ou não, elas não são compatíveis com a vida. O que isso quer dizer? Teu organismo vai começar a gestar e vai perceber, opa, não vai nascer vivo, então eu não vou gastar energia nessa gestação e vai acontecer um aborto. Que pode acontecer principalmente, eu não sei se somente no primeiro trimestre, tá certo? Principalmente no primeiro trimestre, a grande maioria dos abortos, mas também tem abortos, né, de segundo e até quase final da gestação pode acontecer. Por conta de síndromes também? Por conta de síndromes. Cromossômicas e genéticas? Sim. Qualquer uma delas? Qualquer uma delas. Uhum. É claro que a probabilidade de ter síndromes cromossômicas é muito maior e são decorrentes da idade. As síndromes ou doenças genéticas não tem absolutamente nada a ver com a nossa idade. Então, a chance de elas acontecerem para quem tem uma prevalência, histórico na família, etc., é a mesma, independente da idade, tá? Por isso que o aconselhamento genético é muito indicado nesse caso. Mas pensando, então, em, bom, eu quero, né, estudar, trabalhar, ter dinheiro, comprar minha casa, meu carro, etc., e quero casar um dia, ou enfim... Ou já tá casado e não faz parte dos planos ter filho hoje, né? É muito importante a gente pensar nisso, porque vitrificar, congelar os óvulos, é como se a gente tivesse um seguro. Um seguro de vida, um seguro de casa, um plano de saúde. Pode usar, não usar? Agora me diz uma coisa, é uma cirurgia que vai fazer para poder tirar esses óvulos? Como que acontece? Não é bem uma cirurgia, mas é um procedimento invasivo, né? Por quê? Todo mês a gente ovula um óvulo. Ou a gente fica grávida, ou a gente menstrua. No caso de uma fertilização in vitro, a gente vai tomar vários hormônios para estimular com que a gente tenha vários óvulos, né? Então, claro, quem vai definir isso é um médico, junto com uma série de exames, né, que ele vai pedir, para ver a nossa reserva ovariana e ver o quanto é necessário de hormônio para tomar. Um exame fundamental, muito fácil para ver a reserva ovariana, é o exame do hormônio antimuleriano, né? Que todas as mulheres podem fazer, independente da idade. Convênio cobre. Independente da fase do ciclo, e tem alguns convênios que cobrem e tem alguns convênios que não. Então é importante conversar tanto com o ginecologista para ele pedir esse exame, quanto ligar no convênio para ver isso daí, né? É um exame de sangue. Porque é um exame de sangue comum. Do mesmo jeito que você faz aquele check-up anual para ver diabetes, colesterol, também pode ver essa parte, né, hormonal para ver sua reserva ovariana. Isso mesmo. E aí os níveis desse hormônio vão, né, diminuindo com o passar da idade, né? E eles nos dão então um direcionamento para a gente saber qual a reserva, né, o quanto a gente pode estimular, o quanto a gente até poderia dar uma esperadinha se a gente tem menos de 35 anos, mas ele é fundamental para isso. E então, após, né, fazer este estímulo hormonal, um determinado dia eu vou tomar uma medicação, que é a medicação que vai ajudar a amadurecer esses óvulos que eu consegui estimular. Mas o que o médico da clínica de reprodução assistida precisa é aspirar, fazer a coleta desses óvulos antes que eles fiquem totalmente maduros. Então, normalmente, né, um determinado dia, uma determinada hora, está marcado a coleta de óvulos, que é um procedimento invasivo. Realizado na clínica, no hospital, tanto faz? Depende da clínica. Tem clínicas que realizam dentro de um hospital, tem outras que têm um centro cirúrgico dentro da própria clínica, mas precisa, né, de um procedimento de anestesia, então tem uma leve sedação para a paciente dormir, porque querendo ou não, precisa entrar pelo canal vaginal e acessar o ovário para coletar aqueles óvulos. Não tem ponto, não é que nem cesárea, não precisa abrir a barriga para fazer essa coleta, não. Tá? Não precisa, não. É mesmo pelo canal vaginal, a gente perfura, né, muito levemente o colo do útero para a gente conseguir chegar no ovário e aí fazer a aspiração de todos os folículos que tem ali, que em teoria,
né? Se a resposta é boa, cada folículo vai ter um óvulo dentro. Então, a gente fala que assim, um número ideal de óvulos congelados para ter ao menos 2 tentativas de transferência de embriões cromossomicamente normais seria ter ao redor de 15 óvulos congelados. 15 óvulos. E aí é importante te dizer, tá bom? A partir do momento que você fez o congelamento, a única forma de você ter uma gravidez com esses óvulos é através da fertilização in vitro, tá bom? Sim, e o que a gente precisa pensar é que se eu fiz o congelamento de óvulos com 30 anos, com 32, com 35, com 37, esses óvulos que eu congelei, mesmo que passem 5 anos ou 10 anos, eles vão continuar com aquela idade que eu coletei. Então, é super importante vocês saberem disso, que os óvulos que envelhecem é os que continuam dentro da gente. E aquelas histórias, mas aí se fizer com óvulo congelado tem mais chance de autismo, de doença? Não. Hoje não tá nada provado que óvulo congelado traz qualquer doença que seja. Não, nada disso. Bem pelo contrário, a gente sabe que tem casos de óvulos congelados, mais de 15, 20 anos congelados. É claro que o processo de congelamento melhorou muito nos últimos 5, 7 anos, porque modificaram, a ciência melhorou, aperfeiçoou muito. Então, hoje a técnica de congelamento é muito melhor do que há 5, 10 anos atrás. E se eu congelo, eu posso manter congelado por quanto tempo? Na verdade, não tem um tempo limite, porque tem óvulos congelados que já foram utilizados há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos e tiveram resultados bons com gravidez. Então, assim, é claro que a gente fala que talvez o limite seja o nosso limite para receber, né? Porque, é óbvio, eu posso receber sempre esses óvulos, mas a gente tem que pensar que uma gestação não é igual com 30, com 40 ou com 50 anos. O esforço que o seu corpo tem para gestar é enorme, né? E outra, a probabilidade de desenvolverem outros tipos de doenças gestacionais, como, por exemplo, uma pressão alta, que pode originar uma pré-eclâmpsia, uma diabetes gestacional. A chance de eu ter essas doenças com mais de 40, 45, 50 anos são muito maiores do que eu ter com 30, 35 anos. Isso porque é possível sim você fazer uma transferência após você ter passado pela menopausa. Tá? Então, se você tem os seus óvulos, você pode sim fazer tratamentos para deixar o seu endométrio receptivo e aí receber. Isso mesmo. Mas é claro que vai ser uma gestação de alto risco. Claro, tá? Porque a gente tem que pensar que o endométrio precisa de 2 hormônios, que são estrógeno e progesterona. Então, mesmo uma paciente que já entrou na menopausa, a gente consegue simular que ela volte a ter o endométrio, que ela volte, né, a conseguir fazer esse endométrio crescer e ele está apto para receber um embrião através de uma maneira artificial com hormônios. Então, por que eu tô aqui conversando com você? Por que eu chamei a doutora Márcia para falar sobre congelamento de óvulos? Porque você pode, sim, ter pensado que você quer ter um filho agora com 30 e depois você vai decidir se vai ter outro ou não. Essa pode ser uma oportunidade para você congelar e ter tranquilidade para poder fazer o seu planejamento familiar. Porque se você resolver depois ter um filho com acima de 40 anos, talvez você não tenha mais essa possibilidade e mesmo com a estimulação você não consiga óvulos de boa qualidade como você tem aos 30 anos, por exemplo, ou 35, como a doutora Márcia disse. Sim, é um assunto importante. Por mais que você não utilize essa informação, acho que é legal você disseminar também para outras pessoas que estejam passando por esse momento. Com certeza, a conscientização é muito importante. Conversar sobre esse tema com as amigas, as primas, o ginecologista é fundamental. Inclusive casais que casaram e resolveram, a gente não quer ter filho, você pode congelar e ter muito mais tranquilidade nessa decisão. Você pode usar o não quero ter filho agora, talvez nunca.
Mas se você decidir mudar de ideia no meio do caminho, seja porque está num novo casamento, e é uma coisa que a gente precisa conversar sobre, pode ter um novo relacionamento na jogada e que um sonho de ter filhos comece a aparecer, ou porque vocês não estão num momento legal agora, financeiramente, depois ficam super bem, quer ter um filho ou um outro, é uma possibilidade. Mônica, uma coisa que sempre acontece, vou dizer sempre porque a porcentagem é alta. Altíssima. Não quero ter filho, não quero engravidar, não penso nisso. Os 40 batem, a idade muda. O reloginho. Ai, meu Deus, eu quero engravidar agora e eu quero ter um filho. Só que às vezes com 40 é tarde. Então, se vocês podem, é bom congelar. Exatamente. Porque senão pode engravidar? Pode, com óvulos doados. E aí a parte de doação de óvulo é outro assunto para um outro vídeo. Quem sabe eu chamo a doutora Márcia para conversar de novo pra gente também. Porque no Brasil esse assunto é complicado. Polêmico. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar todos os contatos da doutora Márcia aqui no descritivo do vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada, Márcia. Obrigado. Tchau, pessoal.